Hoje, então, vamos falar sobre autoritarismo, então, modelo de educação autoritário. Pela minha experiência aqui, né, de consultório, é o modelo que prevalece, tá? O modelo que a grande maioria de nós fomos educados e que ainda hoje é o modelo mais utilizado na educação dos filhos, o autoritarismo, tá? E hoje eu vou trazer para vocês 10 características de mães e pais que são autoritários e vou pontuar também com vocês outras 10 características das crianças que são educadas dentro desse modelo autoritário. É importante a gente refletir que nossos pais, né, na época deles, eles não tinham as informações que nós temos hoje, né? Os nossos pais, eles educaram, né, de forma autoritária, né, de forma punitiva, porque eles não sabiam, não se sabia na época, né, do impacto, né, que essa educação teria na vida e no desenvolvimento da criança. Então, se educava o filho, né, acreditando, né, que estava sendo feito o melhor, né, e porque não tinham as informações que nós temos hoje. Então, hoje, se você está aqui, né, se você se interessou por esse tema, eu já fico muito feliz por isso. Eu quero te convidar realmente a refletir sobre o modelo autoritário. Se você ainda é uma mãe autoritária, se você ainda é um pai autoritário, eu quero te convidar a essa reflexão, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, né, para apontar dedo para ninguém, mas de coração, né, que a gente se permita ouvir, que a gente se permita refletir, né, que a gente se permita aprender. Porque hoje nós temos informações, hoje nós temos embasamento científico para não perpetuar esse modelo de educação autoritário. Hoje nós temos embasamento científico para que a partir de nós, né, a partir da nossa geração, a gente interrompa o uso das violências e a gente busque de fato uma educação não punitiva. Então fica esse convite, né, para que a gente possa aqui então refletir juntos sobre a educação autoritária. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Então hoje eu vou trazer para vocês 10 características de mães e pais autoritários e 10 características das crianças que são educadas dentro desse modelo autoritário. Sei que parece muita coisa, né? 10 e 10, né? 20 itens, mas como eu sempre falo, né? Na live não dá pra gente aprofundar muito, né, nos assuntos, mas eu quero falar rapidamente sobre cada um deles e deixar essa sementinha aí de reflexão para você. Então vamos lá? Primeira característica dos adultos, então mães e pais que são autoritários na educação dos filhos. Primeira característica, eles fazem uso, né, de muita rigidez e muitas exigências. Quando eu falo de rigidez e de exigências, significa, né, que esses pais, essas mães, eles na educação dos filhos impõem muitas ordens, muitos limites, né, muitos comandos, muitas regras. Nessa semana mesmo eu conversei com uma mãe e estava a mãe e o pai juntos, é uma criança que vai começar agora o acompanhamento. E uma das coisas que a mãe refletiu, né, durante a nossa conversa foi isso, que ela falou que o tempo todo ela está dando ordens, né, o tempo todo ela está dando comandos para essa criança. E se a gente se colocar no lugar da criança, né, o quão ruim deve ser isso, né, ficar o tempo todo ouvindo ordens e comandos, mas a gente, como eu falei, a gente traz isso da nossa infância e a gente faz isso no automático e muitas vezes nem percebe. Mas mães e pais nesse perfil autoritário, então eles são muito rígidos, com regras, com muitas ordens, com muitos limites. Sabe aquela senta, levanta, né, senta na cadeirinha, vem aqui, vai pra lá, tira a roupa, veste a roupa, entra no banho, sai do banho, bebe água, né? Então, sempre com muitos comandos, muitas regras, muita exigência, muitos limites para a criança. Primeira característica, então, de mães e pais dentro desse perfil autoritário. Segunda característica, o controle excessivo sobre a criança. Então, são mães e pais
que tem essa necessidade de controlar o comportamento da criança. E tem essa ilusão, né, de que são capazes de controlar o comportamento da criança. Quando a criança é pequena, pode até ser que isso se sustente ali nos primeiros anos de vida, mas isso não vai surtir efeito a médio e longo prazo. Eles não vão conseguir continuar controlando, né, essa criança na medida que ela for crescendo. Mas então, mães e pais autoritários são mães e pais que têm essa necessidade de controlar. Então, quando eles estão ali, né, dando ordens e comandos, é porque eles estão tentando controlar o comportamento da criança para que a criança faça exatamente o que eles querem que seja feito, né? Para que a criança cumpra e siga exatamente o que esses pais estão decidindo, estabelecendo ali para ela. Então, também refletir sobre essa questão da necessidade de controle. Acho que por trás disso, com certeza, também tem um medo de perder esse controle, tá? Então, quando eu tenho uma necessidade muito grande de controlar o comportamento da criança, é porque lá no fundo eu tenho medo de perder esse controle. Então, são muitas mães e pais que pensam que se eu não for rígido assim, né, se eu não for tão impositivo, né, diante da criança, eu vou perder o controle sobre a criança. E a criança vai assumir o controle, né? Sabe aquelas frases que tenho certeza já deve ter escutado, né? Se você não castigar, se você não punir, daqui a pouco ele tá mandando em você, né? Você vai perder o controle do seu filho, né? A criança tá mandando e desmandando, né? Então, eu assumo essa postura, né, de excesso de controle por medo de perder esse controle sobre a criança. Mas, como eu falei, isso é uma ilusão. Conforme a criança for crescendo, a criança vai começar a resistir a esse controle e isso não vai mais surtir o mesmo efeito. Por isso a importância da gente aprender outras estratégias e outros recursos que não seja através do controle. O ser humano, ele não é controlável, tá? Como assim, a gente pode ter uma ilusão de que isso funciona no começo, mas isso vai perder a mão, né, em determinado momento ali da vida da criança. Então, nós falamos sobre rigidez e exigências, sobre o controle excessivo, então, sobre a criança, sobre o comportamento da criança e o medo de perder esse controle. E a terceira característica, então, de mães e pais autoritários, eles utilizam punições físicas e ou psicológicas, então, ou as duas ou uma das duas, e tendem a ter uma postura violenta. Tá? Então, eles utilizam castigos, punições, né, no geral, para corrigir, né, a criança, para educar a criança. E se você estava aqui, né, na live da semana passada, nós falamos sobre punições. Se você não estava aqui no meu YouTube, tem a live completa e tem trechinhos também para quem prefere, né, conteúdos aí mais curtos. Mas, gente, mães e pais autoritários tendem a ser, então, agressivos, tá? Ao corrigir a criança, né? Claro, eles sempre têm por trás, né, aquela boa intenção, né? De que eu preciso... Hoje eu fiz um post sobre isso. Então, eu preciso pôr de castigo para ensinar, eu preciso bater para ele aprender. Então, no fundo, eles têm essa ilusão, né, de que estão no caminho certo. Mas hoje a gente já sabe que esse não é o caminho certo. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês a cada live que a gente vai fazendo, tá? Mas o uso, então, de punições físicas ou psicológicas. Quando a gente fala das punições físicas, né? O próprio bater, né, os tapas, desde a palmadinha, né, até as agressões mais severas. E nos castigos e punições psicológicos, gente, a gente fala dos gritos, tá? Grito entra como punição psicológica, as ameaças, as chantagens, né? Se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo, né? Se você não comer tudo, não tem sobremesa. Gente, isso é chantagem, né? Isso é manipulação. Então, os gritos, as chantagens, as ameaças entram todos, né, dentro desse conjunto aí das punições psicológicas. E o que tem acontecido muito hoje em dia é que muitos pais estão deixando de bater, né? Então, não, eu não concordo, né, com bater, eu não bato mais,
mas continuam com os gritos, continuam com as ameaças, continuam com as ofensas, continuam com as humilhações, né? Então, gente, que a gente possa observar isso, né? Será que eu estou deixando de lado, né, castigos e punições físicas, mas eu estou indo para esse outro lado, né, das punições psicológicas, né, para os gritos, para as ameaças, para as comparações, gente, isso é muito pesado, né? Então, porque fulano faz isso, porque seu irmão não é assim, porque tinha que ser você fazendo isso. São palavras, né, que ferem tanto quanto as punições físicas. Então, mães e pais autoritários fazem uso, então, de castigos, né, ou físicos ou psicológicos, ou os dois, tá ok? Então, o quarto agora, falando dos pais, são pais que impõem a obediência. São pais que impõem a obediência. Então, a criança não tem escolha, a criança não tem voz, a criança não tem opinião. A gente vai falar mais sobre isso também. Então, é aquele obedece e pronto, acabou. Né? Eu tô mandando, você obedece e pronto, acabou. Por quê? Porque sim. Porque eu tô mandando e você tem que obedecer. E ponto final, né? Então, é a imposição da obediência. Eu vou preparar uma live, gente, falando só sobre obediência, tá? Esse é outro assunto que traz muitas e muitas e muitas reflexões pra gente, nesse sentido de, assim, até que ponto nós queremos filhos obedientes, né? Lá na vida adulta, nós queremos que nossos filhos sejam obedientes nesse sentido da obediência cega, porque nós precisamos ter essa compreensão de que nós somos a base, a infância é a base que está sendo construída, toda essa personalidade, toda essa estrutura da criança. A forma que nós nos relacionamos com os nossos filhos, então o relacionamento que está sendo construído aqui em casa vai ser o modelo, o padrão que essa criança vai levar para todos os outros relacionamentos dela. Porque na infância é ótimo a gente ter um filho obediente, né, que faz ali tudo que a gente quer, tudo que a gente manda. Mas a gente precisa entender que lá na adolescência, ele tende a ser obediente ao que falarem para ele, né, ao que imporem também para ele. Sabe, a gente quer que nossos filhos se tornem adultos, né, com senso crítico, com opinião própria, que questionam as ordens, né, que questionam, né, o que é falado por aí, né, que tenham essa opinião própria, mas na infância a gente está o tempo todo abafando, calando e me obedece e pronto, acabou, e não questiona e não fala nada, só me obedece, né? Então, como eu falei, esse assunto da obediência traz muitas reflexões pra gente, né? Não vamos aprofundar nisso hoje, mas eu queria deixar, né, essa pontinha de reflexão aqui para você. Então, mães e pais autoritários são mães e pais que impõem a obediência aos filhos, tá? De forma realmente impositiva, né, e inquestionável, né? Uma obediência inquestionável. Você tem que obedecer e pronto, acabou. Estamos indo para o quinta característica de mães e pais autoritários. Não sei se o que você escutou aqui tem feito sentido. Se puder, conta aí para mim se faz sentido nessas características que eu estou compartilhando. Se vocês foram educados, né, por mãe ou pai que eram autoritários, se vocês estão se identificando, né, com essas características, né, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Então, quinta característica de mães e pais que são autoritários: não admitem erros. Mães e pais autoritários não admitem erros, e quando a criança comete um erro, eles têm um pensamento, tá? Um raciocínio de que eles estão falhando enquanto mães, enquanto pais, tá? Então eu não admito erros, porque se meu filho errar, e aí no sentido do meu filho se comportar mal, né? Se o meu filho se comportar mal na frente de alguém, nossa, o que vão pensar de mim, né? Então, entende? Eles trazem para o pessoal, tá? Então, se meu filho se comporta mal, isso quer dizer que eu estou falhando. Então, eu trago para o pessoal. Isso me traz culpa, isso me traz remorso, e aí isso já mexe com o meu emocional, e aí muito provavelmente eu vou descontar isso na criança. Mas vamos observar esse pensamento, tá?
Então, se meu filho se comporta mal, isso quer dizer que eu estou falhando. Não, gente. Também falei recentemente com uma mamãe que eu atendo sobre isso, do filhinho dela, né, que tem 4 anos, e essa é uma angústia, ela tem esse pensamento, e a gente refletiu juntas sobre isso, né, de que a criança de 4 anos, ela tem alguns comportamentos que são esperados para uma criança de 4 anos. Né? Então, olha, o seu filho está se comportando dessa determinada maneira porque ele é uma criança de 4 anos. Isso é esperado para a idade dos 4 anos. Claro, a gente vai ajudar, a gente vai direcionar, a gente vai ensinar, a gente vai, né, ser esse exemplo para ele, mas quando ele se comporta mal, né, ou quando ele tem esses determinados comportamentos, eu não tenho que pensar que eu tô falhando. Eu tenho que pensar que ele está agindo de acordo com o esperado para uma criança de 4 anos. Tá certo? Então isso muda, né, todo o nosso olhar, toda a nossa reflexão sobre o assunto. Então, mães e pais autoritários, quinto item que nós estamos aprendendo aqui, eles não admitem erros por causa disso, porque eles interpretam, né, os erros como uma falha deles na educação. E além de não admitirem erros da criança, olha só, nesse quinto ainda, tá? Além de não admitirem o erro da criança, eles não reconhecem os próprios erros, tá? Então, eles não admitem os próprios erros, não dão o braço a torcer, sabe? Não voltam atrás, então não, eu falei, tá falado, ainda que eu me arrependa, ainda que eu acho que eu exagerei, não, eu falei, tá falado, né? Eu não vou admitir que eu errei, eu não vou me desculpar. São mães e pais que têm dificuldade, né, de pedir desculpas, ou mães e pais que entendem, né, o pedido de desculpa como uma fraqueza. Nossa, eu não posso mostrar para o meu filho, né, que eu errei, que eu agi errado, porque eu tenho que ser, né, perfeito, e isso não existe, né? Mas então não admite os erros da criança, são muito rígidos, né, muito exigentes com qualquer erro que a criança cometer, aí vem a punição e aí vem os castigos, e eles também não admitem, não reconhecem os próprios erros, tá bom? Então falamos do quinto. Sexta característica de mães e pais que são autoritários: não valida os sentimentos da criança. Não valida os sentimentos da criança. Eu vou falar aquela frase jargão, né? Engole o choro, né? Não sei se você já escutou isso alguma vez. Mães e pais autoritários, então quando a gente fala que eles não validam o sentimento da criança, é que quando a criança traz a emoção à tona, né, o choro, nesse exemplo que eu estou dando, então a criança começa a chorar, não, engole o choro, né? Você não tem motivo para chorar, você tá chorando à toa. Se chorar, eu vou te bater para você ter um motivo para chorar, não é verdade? Então, eles não validam, não tem espaço, tá? Para criança expressar as emoções dela. A própria tristeza, né? Então, não, tá triste por quê? Para com isso, não tem que ficar triste. A criança ficou triste porque eu não comprei um brinquedo para ela, não vai ficar triste por causa disso, né? Não tem motivo para estar triste, né? Para com isso, né? Se vai ficar de castigo ainda, né? Se continuar com essa cara aí de triste, enfim, sempre as emoções, né? E os sentimentos sempre sendo reprimidos, né? E quantos de nós, né, crescemos realmente sem esse espaço para expressar as emoções, né? Então, dentro da educação autoritária é isso que acontece, né? E por que, gente? Eu vou abrir um parênteses aqui. Por que eu reprimo, né, as emoções do meu filho? Porque eu não tive esse espaço também na minha infância, né? Eu falei aqui logo no início, né? Quem é autoritário hoje é porque veio de uma educação autoritária e está perpetuando esse ciclo, né? Então, se eu vim de uma educação autoritária, onde eu não tive espaço para chorar, né, onde eu tive que engolir o choro, né, onde eu tive que reprimir minhas emoções, quando eu me torno mãe e me deparo com uma criança chorando ali na minha frente, eu quero abafar também, né? E se a gente der mais um passinho aqui de reflexão, o quanto o choro dos nossos filhos nos incomoda.
E por quê? Porque até hoje, muitos de nós, a grande maioria de nós, está até hoje engolindo choro. E aí eu ouço meu filho chorar, isso me traz um incômodo, né? Isso me traz uma irritação tão grande, né? Que eu quero, não, para, né? Porque se eu olhar para o choro do meu filho, aí eu tenho que olhar para o meu choro que tá aqui até hoje engasgado, né? Como eu falei isso, né? A gente pode aprofundar muito nesse assunto, mas o que eu quero trazer hoje aqui para você é que mães e pais autoritários não validam as emoções dos filhos, não tem espaço para a criança expressar as emoções e a médio e longo prazo, como eu falei, ela cresce então dentro desse modelo, dentro desse padrão e ela vai crescer sem saber, né, como expressar ou sem confiar, né, que vai ter alguém ali para acolher, para validar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu for falar da criança. Mas mães e pais então que não validam, não tem esse espaço. Sétima característica de mães e pais autoritários. Não existe diálogo. Não existe diálogo. Pode até ter ali uma encenação, né? Mas no fundo o que está acontecendo é um monólogo, tá? Porque esse pai, essa mãe autoritária, eles não estão escutando esse filho. Não estão. Tá? Como eu falei, eles podem, né, sentar na mesa ou sentar ali um com o outro, estão aparentemente conversando, mas no fundo o que sempre prevalece é a opinião, a vontade, né, a decisão desse pai ou dessa mãe autoritária. Então, como assim, existe ali uma conversa, mas eu não tô escutando verdadeiramente o meu filho, né? Eu tô ali, ouço, né? Ouvir é diferente de escutar, né? Então, de realmente prestar atenção, de realmente tentar me conectar com o ponto de vista do meu filho, realmente tentar entender, né, o que ele está me verbalizando, né, o que ele está me trazendo. Não, eu ouço, né, escuto, tá bom, tá, entendi, ok, mas é assim, assim, assim. Mas não pode, pronto, acabou, ponto final. Por quê? Por que não? Porque é o que eu tô falando e você, né, tem que obedecer e até aquele, né, não se toca mais nesse assunto, né? O assunto tá encerrado, não se fala mais nisso, né? Então, quando eu falo, né, que não existe o diálogo, é nesse sentido, né? Que aparentemente acontece uma conversa, mas que no final o que sempre vai prevalecer é o que esse pai ou essa mãe autoritário decide, tá? É a decisão deles que sempre vai prevalecer. Então, nesse ponto aí, nessa sétima característica. E essas conversas, como eu falei, que não são diálogo, são um monólogo, tendem a ser sempre agressivas, tá? Sempre com um tom mais agressivo, sempre com um clima, né, ali mais pesado, tá? E como eu falei, esses pais sempre com a palavra final ali, tá? Nessa abordagem com os filhos. Oitava característica de mães e pais autoritários. Ignora as necessidades infantis. Se você está me acompanhando aqui desde a primeira semana, né? Hoje é a sexta live, tá? Sexta semana seguida que estamos fazendo live toda terça-feira. Na primeira live, na primeira semana, nós falamos sobre necessidades infantis. Se você não assistiu no meu canal do YouTube, tem a live lá completa e tem também alguns trechos, né, alguns vídeos menores, se você prefere aí um conteúdo mais curto. Se você puder, depois assiste para compreender de forma mais completa, mais profunda. Necessidades de proximidade, proteção, previsibilidade e o play, tá? Algumas pessoas já devem ter isso aí em mente de tanto me ouvir falar, mas, gente, a criança precisa, isso é necessidade básica, isso é necessidade inata, tá? Isso não é, a criança decidiu que quer isso, não, isso já vem conosco, tá? Já nascemos com essas necessidades. Então, quando a gente fala da proximidade, realmente é essa presença, esse contato, toque físico, tá? A previsibilidade, então, tanto falando de uma rotina previsível, quanto de mães e pais que têm atitudes previsíveis, ok? A proteção,
questão de sobrevivência, né? Então, temos a necessidade de sermos protegidos e a criança, então, né, que é completamente dependente desses cuidados, dessa proteção, e o play, né, que é a diversão, que é o brincar. Brincar é necessidade básica da criança. Então, falando, falei bem por cima aqui dessas 4 necessidades básicas da criança, os pais, mães e pais autoritários ignoram essas necessidades. Tá? Então, quando a criança quer atenção, e a atenção é uma necessidade básica, tá dentro da proximidade, como falei, quando a criança pede para brincar, que é uma necessidade básica, esses pais interpretam como algo ali desnecessário, né? Essa criança quer atenção o tempo todo. Gente, a criança quer atenção o tempo todo. Primeiro, porque a gente não dá atenção de verdade, né? Eu falo, a gente finge que tá dando atenção para a criança. Então, a gente não tá atendendo essa necessidade, não tá preenchendo essa necessidade de atenção. Então, a criança fica ali pedindo. Gente, a criança que demanda o tempo todo é porque nós não estamos sabendo atender verdadeiramente essa necessidade da criança. E ela tá ali pedindo, tá? E por outro lado, também, se a criança, né, ela pede o tempo todo, porque é uma necessidade básica. As necessidades emocionais e a atenção, o brincar entra como uma necessidade emocional, são tão importantes quanto as fisiológicas. Então, assim como o seu filho sente sede várias vezes por dia, ele tem a necessidade de atenção várias vezes por dia. Tá? Assim como o seu filho sente fome, sente vontade, a excreção, né? Sente vontade de fazer xixi várias vezes no dia, sente fome várias vezes no dia, todo dia ele sente sono, né? O sono é necessidade fisiológica. Então, assim como essas necessidades fisiológicas são recorrentes, as necessidades emocionais também. Elas estão ali sempre presentes e a gente sempre precisa atender as necessidades. Mas mães e pais autoritários não compreendem isso, né? Ou porque, como eu falei, ainda não tiveram acesso a essa informação, e eu fico feliz de você estar aqui hoje tendo acesso a essa informação. Então, muitos ainda não tiveram acesso, né? Ou muitos até sabem, mas não concordam, né? Porque ainda estão muito presos, muito fechados no modelo de educação, né, que eles receberam, que eles ainda defendem, né? Eles ainda acreditam, né, que é o caminho, né, seguir aí pelo autoritarismo. Então, ignorar essas necessidades da criança. Então, a criança não tem que querer, né? A criança pede alguma coisa, não, você não tem que querer, você não frescura, né? E importante, eu vou destacar aqui também, gente, nós não estamos falando de desejos da criança. Nós estamos falando de necessidades básicas, tá? Não é diferente de desejos. Em outro momento a gente pode aprofundar, mas as necessidades básicas é o que eu falei aqui. Necessidades básicas fisiológicas, necessidades básicas emocionais. A criança precisa, tá? Desejos são, né, o que ela quer, aquelas vontades, um brinquedo, né, uma comida, um doce, igual nós temos desejos, né? A criança também tem. Então, atender desejos é uma coisa, agora atender necessidades é nossa responsabilidade, tá? Então, mães e pais autoritários ignoram essas necessidades básicas da criança. O 9, não respeita o ritmo da criança, isso também está ligado às necessidades básicas. Eu vou também, né, pontuar aqui com vocês para a gente refletir. O que é não respeitar o ritmo da criança? Gente, nós muitas vezes estamos num ritmo, numa aceleração, o tempo todo, né, correndo contra o tempo todo cheio de coisas para fazer, e às vezes a gente está, né, puxando a criança para acompanhar esse nosso ritmo. E a criança tem um ritmo completamente diferente do nosso, e é importante a gente respeitar isso. E eu coloquei aqui 3 pontos, né, que eu acredito que seria, né, relevante pontuar aqui com vocês rapidamente sobre o ritmo, que é sobre alimentação, sono e desfraude. Alimentação, sono e desfraude. A criança, ela tem um ritmo próprio em relação à alimentação, em relação ao sono, em relação ao desfraude. E aqui, por que eu coloquei esses 3? Porque nesses 3 pontos a gente desrespeita muito o ritmo da criança. Gente, na alimentação,
Você sabia que a gente já nasce, tá? Com o nosso senso de saciedade presente, tá? A criança, ela já sabe identificar, né? Sentir a questão de que momento ela já está satisfeita ou não. E eu falei, né, o quanto a gente desrespeita, então, esse ritmo da criança em relação à alimentação, né? Então, a gente que decide se ela comeu pouco, se ela, né, já comeu o suficiente, né? A gente que decide se tem que ter mais 3, 4, 5, 10 colheradas, né? Não, mais uma, mais uma, mais uma. E, entende? A gente vai desrespeitando essa saciedade, esse ritmo da criança desde a infância, né? Não preciso nem falar dos prejuízos, né, a nível aí da alimentação, né, a médio e longo prazo. No sono também, a gente desrespeita muito o ritmo da criança em relação ao sono. Gente, o sono é fisiológico. A gente não precisa ensinar ninguém a dormir. Sono é fisiológico, tá? É inato. Então, quando vocês veem treinamento, né, de sono, ensine seu filho a dormir a noite toda em 12 dias, gente, muito cuidado com isso, muito cuidado, tá? Não é natural para um recém-nascido dormir 8 horas seguidas, isso não é esperado, isso é imposição nossa, tá? Isso porque nós estamos colocando a nossa necessidade de descanso acima da necessidade do bebê, acima da necessidade da criança, né? Acima do ritmo. Então, o bebê, ele tem os despertares, o cérebro dele ainda é imaturo, né? Eu estou só, né, pincelando aqui com vocês, mas o quanto a gente desrespeita esse ritmo em relação ao sono. E o que eu coloquei aqui também do desfraude. O desfraude é natural, gente. O ser humano, ele vai crescer, vai se desenvolver ali por volta dos 2, 3 anos de idade, é esperado que ele desfraude, e isso vai acontecer naturalmente quando a criança estiver pronta para isso. Quando ela estiver madura, e aí a gente depende de um amadurecimento motor, emocional, psicológico, tá? Dos esfínteres, de toda uma questão, né, ampla de amadurecimento, tá? Para que a criança venha a desfraudar. Mas, de novo, eu falei do treinamento do sono, né? E a gente faz treinamento para desfraude também, né? Porque nós decidimos que com 2 anos, né? O meu filho, assim, na época eu não conhecia, não estudava sobre isso. Para mim, foi uma das épocas mais difíceis na minha maternidade. Foi o desfraude do Matheus. Hoje o Matheus vai fazer 8 anos. Mas eu sofri muito no desfraude dele, e ele sofreu muito, porque foi o desfraude coletivo na escola. Ele tinha 1 ano e 11 meses. Para mim estava claro que ele não estava preparado, né? E hoje eu tenho ainda mais compreensão disso, né? Mas é isso, vamos desfraudar todo mundo como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo tivesse no mesmo ritmo de desenvolvimento. E não, cada criança é única, tá? E ela vai desfraudar. Ela vai desfraudar. A gente só precisa confiar nesse processo e respeitar esse ritmo de cada criança. Então, mães e pais autoritários não respeitam o ritmo da criança. E por último, eu destaquei aqui também, então, a 10ª característica de mães e pais autoritários são que eles não demonstram afeto, tá? Eles têm pouco envolvimento afetuoso, né, emocional com a criança, pouca afetividade, pouca demonstração de afeto, sabe, pouco contato físico, né, às vezes dificuldade de abraçar, dificuldade de ficar junto, dificuldade de verbalizar que ama, né, ou alguns até conseguem verbalizar, mas tem mais dificuldade no toque físico. Então, dificuldade, tá, de expressar, de demonstrar esse afeto, né, e aí o quanto que pesa, né, porque existe muita preocupação, né, com rigidez, com regras, com limites, né, e pouca demonstração de afeto, de carinho, de toque, né? A Denise comentou aí, muito obrigada, Denise, sempre acompanhando, sempre presente aqui, obrigada, querida. A Raquel também, algumas escolas temos a imposição de desfraude, é o que eu falei, Raquel, eu passei por isso,
hoje eu conduziria de uma forma diferente, assim, pensando no meu filho, né? Colocando a necessidade dele, né? Do ritmo dele acima, né? Da necessidade da escola, da facilidade, né? Entre aspas, né? De desfraldar todo mundo junto, enfim, né? Mas ainda é a realidade na grande maioria aí das escolas. Então, gente, chegamos ao 10, tá? Eu até coloquei aqui um resuminho aí dessas 10 características, então, de mães e pais autoritários. Eu tô de olho aqui na hora. Então, vamos lá. Mães e pais autoritários. Resumindo esses 10 pontos aqui que a gente comentou, tá? Mães e pais autoritários. Eles controlam, eles mandam, desmandam, gritam, brigam demais, são agressivos. A gente falou tanto da agressividade física como a verbal, né? Ou as duas ou uma ou outra, tá? A questão de essas são as regras e essas são as punições que vocês vão sofrer se vocês não cumprirem as regras e ponto final, né? Eu mando aqui, ponto final. Por quê? Porque sim, porque eu tô mandando, né? Porque sim e acabou. Você não tem que querer, né? Nem mais um pio, né? Não quero ouvir nem mais um pio. E chega desse assunto, não vamos mais falar sobre isso. Então, algumas frases, né? Para que a gente possa refletir, como assim, primeiro, no que nós vivemos, né? Na forma que nós fomos educados, porque como eu destaquei, hoje quem é mãe e pai autoritário veio de uma educação autoritária, né? Mas nossos pais não sabiam disso, não sabiam dos impactos disso para os filhos. Hoje nós temos essas informações e nós vamos falar agora então desses impactos na criança, né? O que acontece com a criança, quais as características que a criança apresenta, né? Quando é educada dentro desse modelo autoritário, tá? Então hoje nós temos essas informações. Se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu fico muito feliz de estar conseguindo chegar até você com essa informação hoje e que você possa compartilhá-la também com mais famílias, tá bom? Então, falamos das 10 características desses pais, mães e pais que seguem esse modelo autoritário. E o que acontece então com a criança? Eu destaquei 10 pontos também, agora vai ser mais rapidinho, falando aqui da criança. Mas a criança, gente, que é educada dentro do modelo autoritário, ela obedece por medo. Ponto 1. Obedece por medo, tá? E aí, então, o que normalmente acontece? Então, ela vai obedecendo por medo. Lembra que eu falei do controle, né? Que esses pais, no início, ali nos primeiros anos de vida, têm essa ilusão de que estão conseguindo controlar o comportamento da criança. Essa criança vai obedecendo por medo, mas chega um momento que ela tende a ou fazer escondido, né? Para evitar a punição, o castigo, então começa a fazer coisas escondidas ou começa a mentir, né? Acho que as duas coisas, né? As duas atitudes que eu vejo com mais frequência aqui na minha experiência no consultório. Então, ou fazer escondido ou mentir, né? Então, falando, não fui eu, né? Eu não fiz, né? Põe a culpa em outro, né? Põe a culpa até no cachorro, mas não assume. Por que não assume? Por medo da punição, por medo dos gritos, por medo dos castigos, né? Nossa, quantas mães e pais às vezes falam que o filho tá mentindo? Gente, se existe a mentira é porque tá existindo medo, tá? A mentira é um mecanismo de defesa, de fuga, tá? Para não apanhar, para não ser castigado. Então eu tento me esquivar, né? Inventando, mas claro que a criança não tem, né, um repertório para inventar uma mentira bem elaborada, né? Então na hora que ela mente, a gente já percebe que ela tá mentindo, que a gente ainda quer culpar a criança, né? Ou chamar a criança de mentirosa, mas na verdade o que ela tá fazendo é se esquivando da nossa agressividade, né, dos nossos gritos, das nossas ameaças, das nossas ofensas, dos tapas, né, enfim. Então a criança obedece por medo, mas o que tende a acontecer é ou fazer escondido, né? Então eu vou fazer melhor da próxima vez para não descobrirem, para não me pegarem, né? Ou mentir, então também para se esquivar, tá certo? Segunda característica da criança educada dentro do modelo autoritário: medo de se expressar.
Aliás, a gente vai falar de vários medos aqui, tá? Porque quando a imposição da obediência, né, e o uso dos castigos e punições é a educação autoritária baseada no medo, tá? Então a criança vai crescer com medo de várias coisas e aqui nesse ponto 2 a gente tá falando então do medo de se expressar. Vou dar alguns exemplos. Então, medo de se expressar, medo até de falar, né? Porque a criança não tem espaço para falar dentro de casa, né? Claro, fala, né? Pode ser, você até tagarela, fala pelos cotovelos, mas eu falo assim de se expressar no sentido de ser ouvida enquanto, né, as próprias vontades, as próprias opiniões, os próprios sentimentos, como a gente falou, né, que são reprimidos. Então, a criança tem medo de se expressar, às vezes na própria fala, medo de fazer perguntas. Eu escuto isso muito de mães que vêm falar que o filho tem medo de fazer pergunta para a professora. Gente, de onde que vem esse medo? Entende? Se eu não tenho espaço para fazer pergunta dentro de casa, né? Ou quando eu faço uma pergunta, a resposta vem curta e grossa, eu não vou me sentir à vontade para fazer pergunta para a professora na escola. Eu não vou me sentir à vontade para tirar minhas dúvidas na escola, né? Porque vai que eu pergunto alguma coisa que eu não devia perguntar, né? E a professora fica brava comigo. E a professora vai reagir comigo igual o meu pai ou minha mãe reage. Entende que a gente vai falar dessa insegurança, né? Vem de casa, tá? Então, medo de falar, medo de fazer perguntas. O importante aqui, gente, ainda nesse ponto 2, então, medo de se expressar, medo de dizer não para os outros. Olha, eu até te convido a refletir agora sobre você, né? Quantos de nós tem dificuldade para falar não para o outro, né? A gente não quer, nossa, não acredito, não queria, não quero fazer isso, vai me atrapalhar, nossa, vai desorganizar toda a minha rotina, mas não consigo falar não para a pessoa. Gente, claro, né? No que tiver ao nosso alcance, que a gente faça, que a gente ajude o outro, mas aqui eu tô falando de quando às vezes vai me trazer prejuízo, eu não poderia, vai me atrapalhar mesmo, mas eu não consigo falar não para outra pessoa, certo? Gente, isso vem muito dessa educação onde eu não podia falar não, eu não podia me posicionar, eu não podia, né, questionar. Então o outro me pediu, né, eu tenho que fazer. Né, o outro falou, eu tenho que fazer. Né, o outro tá, né, colocando essa questão para mim, eu tenho que acatar. Né, porque vem muito dessa obediência imposta, né, desse obedecer sem questionar, né, desse faz porque eu tô mandando, né, e aí eu não consigo me expressar ou não consigo expressar para a pessoa, né, que não dá, que é difícil para mim, que naquele momento eu não consigo, enfim, né, mas isso acaba, né, atrapalhando. Mas eu não consigo expressar, então, a minha, né, vontade, meu posicionamento, por conta assim, de não ter esse espaço dentro da relação com os pais. Então, obedecer por medo, nós vimos medo de se expressar, ponto 2, medo de errar, tá? Medo de errar a criança. E aí, então, a criança, ela não se arrisca mais a fazer as coisas. A criança tem medo de tomar decisões, porque vai que eu tomo uma decisão errada, então o erro está ligado a alguma punição, algum castigo, então eu me esquivo, eu não quero nem decidir, porque vai que eu decido errado, então medo de errar. Tá? E quando erra, são crianças até que ficam... Nossa, quando a criança comete um erro, ela chega a ficar ofegante, né? Preocupada, porque, ai meu Deus, né? Vão me punir, vão me castigar, vai vir grito, né? Por medo realmente, né? Da reação desses pais diante do erro dela. E ela cresce com esse medo de errar, com essa autocrítica, com essa autoexigência. Todos nós cometemos erros e precisamos aprender com os nossos erros e não sermos punidos por ter cometido um erro, tá, gente? Então, medo de errar, o terceiro. Quarta característica da criança educada dentro do modelo autoritário, a criança
ela tende a crescer sendo insegura. A presença da insegurança, também uma queixa muito frequente no consultório. Por que insegura? Por medo. Medo da reação do outro, né? Então, eu tô ali vivendo, mas eu tô vivendo o tempo todo preocupado com a reação do outro. Tá preocupado, né, com esse externo, né? Então, a insegurança traz sempre a ansiedade, tá? A ansiedade, ela está diretamente ligada à insegurança. Então, tendem a ser crianças inseguras e ansiosas. Quinto, reprime as próprias emoções, porque é o que os pais estão ensinando para ela, né? A engolir o choro, né? Tá chorando à toa, não tem motivo para chorar, engole o choro. Então, ela cresce reprimindo as emoções, né? Ela cresce sem aprender a nem reconhecer as próprias emoções, porque ela não tem nem espaço, né, para isso. Então, quando a gente fala, né, de inteligência emocional, enfim, a criança cresce sem desenvolver essas habilidades emocionais. Sexto, busca constante por aprovação, né? O que a gente falou aqui dessa ansiedade, né? Então, eu estou vivendo, mas estou sempre preocupada, né, com o outro, com a reação do outro. E essa busca por aprovação é isso, assim, eu olho para o outro para ver se o que eu estou fazendo tá certo ou tá errado. Então eu busco essa aprovação no outro. E se o outro tá de cara feia para mim, eu já fico, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Percebem? E o quanto de nós adultos temos, né, esses pensamentos, essas questões, isso vem da infância, né? Então, eu não tenho uma autodisciplina, né, uma autoanálise do meu comportamento, né? Eu não penso, nossa, será, né, que isso tá me fazendo bem ou não, se isso é certo ou se é errado, não. Eu olho pro outro, porque a partir da reação dele, eu julgo o meu comportamento. E tô sempre buscando essa aprovação do outro. Sétimo, se desconecta da sua essência, é o que a gente falou da alimentação, né, do sono e do desfraude. Então eu deixo de respeitar o meu próprio ritmo, né, na saciedade da alimentação, no sono e também em diversos outros funcionamentos aí do organismo. Então, me desrespeitaram, né, no meu ritmo e eu cresço, então, desconectado dessa minha essência. Baixa autoestima. Semana passada nós falamos das punições e que uma das consequências da punição, né, segundo a disciplina positiva, era a redução da autoestima. E nós falamos também, né, gente, todos nós nascemos com autoestima, tá? A gente não precisa dar autoestima para os nossos filhos. Nós, seres humanos, já nascemos com autoestima. Na forma que nós educamos nossos filhos, nós só precisamos ter o cuidado de não acabar com a autoestima da criança, tá? Então, se você hoje não tem uma autoestima, é porque isso se perdeu, tá? Em algum momento aí da sua vida, mais especificamente da sua infância. Então, crianças educadas dentro do modelo autoritário tendem a apresentar a redução da autoestima. O nono, dependência emocional, tá? Isso tá muito ligado às necessidades que esses pais não atendem. Nós falamos isso, né, nas características dos pais. Então, que não atendem às necessidades básicas de proximidade, proteção, previsibilidade e do play. Então, se eu não tive as minhas necessidades atendidas na infância, é daí que vem os meus vazios emocionais. E eu trago isso para a vida adulta, tá? Como essa dependência, essa carência emocional, porque eu tô esperando alguém atender essas minhas necessidades que os meus pais não atenderam. E o último, gente, eu tive que dar uma aceleradinha aqui no final por conta do tempo aí do horário, mas então a 10ª característica das crianças educadas dentro do modelo autoritário é que elas têm maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais e emocionais. Por quê? Por conta do estresse que elas vivem ao longo dessa infância. Como eu falei, isso não é opinião minha, isso são estudos científicos publicados, inúmeros livros que você hoje pode ter acesso a essas informações. Então, crianças que vivem sobre estresse, né, e os castigos, as punições, os gritos, as ameaças
geram estresse, tá? O hormônio do estresse é o cortisol. Então, crianças que apresentam altos níveis de cortisol ao longo da infância têm maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais e emocionais. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando aqui então as 10 características de pais autoritários e as 10 características de crianças educadas dentro desse modelo autoritário. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Compartilhe com mais famílias para que essa informação alcance, né, mais crianças, mais infâncias, né? E o intuito desse trabalho realmente é trazer mais conhecimento sobre a infância, né? Eu tenho usado uma frase que diz que cuidar da infância é cuidar da vida, que a gente possa ir juntos então nessa caminhada. Um beijo grande, continue acompanhando